a volta não oferece paraquedas. Dentro da clínica, a gente sempre fala assim pro pessoal que tá ali fazendo tratamento, olha, nessa volta, ou você cai numa clínica, ou você cai na cadeia, ou você cai num caixão. CCC. Clínica, cadeia, caixão. Porque não existe esse paraquedas. Não existe a segurança. Você... Olá, como vocês estão? É um prazer novamente gravando mais um vídeo para conversarmos mais um pouco sobre dependência química, sobre depressão, sobre ansiedade. Estamos começando o ano, eu espero que todos vocês estejam bem e com muita disponibilidade e disposição para enfrentar a vida e entender a vida como ela é de fato. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre uma frase que muitas pessoas conhecem, tal. Quem é dependente químico, quem trabalha em clínicas voluntárias, involuntárias, alguns psicólogos que costumam atender dependentes químicos provavelmente já ouviram muito essa frase. Na verdade é um chavão, é uma frase feita, uma frase de efeito, mas que ajuda muito o dependente químico a pensar um pouco melhor sobre a vida que ele está levando. E essa frase é o seguinte, a frase diz assim, ó: a droga que te leva até as nuvens não oferece paraquedas. Vamos repetir. A droga que te leva até as nuvens não te oferece paraquedas. Não te oferece paraquedas. Então a gente vai elaborar um pouco essa frase. E eu quis fazer a elaboração dessa frase aqui através de um vídeo porque o pessoal da parte técnica que trabalha comigo postou essa frase no meu Instagram, no meu Facebook, e ocorreu assim um número muito grande de visualizações e de likes, acima do normal, do que normalmente espera e tem tido, né? E eu achei interessante porque... Então vamos falar um pouco sobre isso. Interessante porque tem gente que realmente pensa um pouco sobre essa frase. Então, repetindo a frase, a droga que te leva até as nuvens não oferece paraquedas. O que acontece, gente? Falar sobre dependência química é sempre um assunto complicado, porque os detalhes sobre as demandas é sempre desafiador. Que demandas são essas? As demandas que você tem dentro dessa doença. Demanda medicação, demanda terapia, demanda mudança de hábito, demanda mudança de comportamento, demanda mudança de emoções, demanda muita mudança para poder chegar na principal demanda, que é rever a sua motivação. O que é isso? Eu não estou mais motivado a usar drogas. Eu estou motivado a usar a minha vida da melhor forma possível. Graças a Deus. Por quê? Porque a dependência química é um transtorno da motivação. Voltando, o sujeito está motivado a usar drogas, a mentir, a manipular, a procrastinar. Está motivado até a passar pelos processos de abstinência, porque quando ele entra numa abstinência, ele tem uma desculpa para voltar a usar. Mas não está motivado para tocar a vida dele. Não está motivado para seguir a vida em frente. Cuidar da família, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, comprar coisas boas para casa, se alimentar bem, não mentir, ser honesto, que é o que o ser humano normal procura fazer. E quando eu falo normal, eu falo dentro de um aspecto, dentro de um âmbito, dentro de um espectro social que todo mundo espera. E a gente precisa, né, ser assim, por quê? Para eu não ter estresse, para eu poder viver bem.
Dentro desse espectro social onde eu tenho que fazer as coisas ou agir de uma forma onde todo mundo espera, eu vou ter as minhas escolhas, porque é óbvio que eu não vou fazer o que todo mundo espera, mas também não vou fazer nada de ruim, também não vou prejudicar ninguém e muito menos a minha pessoa. Se eu estou usando droga, eu estou prejudicando a mim e prejudicando a outros também. Isso é o que a gente pode falar sobre a normalidade que existe, a normalidade da vida. Falando em normalidade, como é que a gente mede um nível de normalidade numa pessoa? O nível de uma normalidade numa pessoa a gente mede pelo que a pessoa não tem, pelo que a pessoa não fez. O paciente chega para mim e fala assim: doutor, será que eu sou normal? Será que eu sou normal? Aí eu pergunto para ele: você já matou? Não. Você já roubou? Não. Você já se prostituiu? Não. Então você é normal. Tá, mas aí diz assim: não, matar eu nunca matei. Roubar e me prostituir, de vez em quando eu fiz algumas coisas aí, tá. Mas você se arrependeu? Você tá querendo mudar? Sim. Pronto, você continua sendo normal. Por quê? Você só não é normal se você tiver um transtorno psiquiátrico. Não é normal para a sociedade, mas para as relações psiquiátricas, para as relações psicológicas, você continua sendo normal. Porque tudo tem tratamento e tudo tem jeito de mudar, tá? Até as comorbidades mais complicadas. Existe sempre um jeito de chegar num equilíbrio. Dentro daquela comorbidade, existe um jeito de você viver de uma forma equilibrada. Eu vou dar um exemplo assim extremo. Um sujeito que tem esquizofrenia tem como viver de uma forma normal quando ele encontra um equilíbrio ali entre o neurose e a psicose, e aí ele consegue entender como é que funciona a cabecinha dele, e aí ele vai evitar o que ele precisa evitar, tomar a medicação dele e vai conseguir viver bem. Mas voltando à frase, a droga que te leva até as nuvens não oferece paraquedas. Vamos refletir um pouco sobre isso. Quando essa frase diz assim: as drogas que te levam até as nuvens, é a euforia. As nuvens é a euforia que a droga te leva. O prazer excessivo que a droga te leva. A elação. Elação é essa parte eufórica. E por que a droga leva a isso? A droga leva a isso porque o principal motivo, a principal razão, a principal característica de quando se usa qualquer tipo de droga, inclusive álcool, é a elevação da dopamina no sistema nervoso central. Então você está aqui, a sua dopamina está aqui, aquela dopamina normal que todo mundo tem. Quando você usa uma droga, essa dopamina vai aumentar bastante. Dependendo da droga, ela aumenta um pouquinho, aumenta mais, tal. Só que quando você para de usar, que você entra na fase de abstinência, que você parou de usar, você entrou em abstinência. Ela desce e vai fazer você ficar depressivo. Então assim, nós já temos uma quantidade normal de dopamina no sistema nervoso central? Temos. No nosso sistema nervoso central nós temos a dopamina, assim, o básico, o essencial para eu poder explicar. É claro que tem muito mais coisas, mas nós temos basicamente a dopamina, a serotonina, a noradrenalina e o GABA. Explicando de uma forma simples e fácil para entender, a dopamina é a elação, a euforia, o prazer, tá? A serotonina são as emoções, ela é responsável pelas emoções, as emoções todas que você sente. A noradrenalina, ela é responsável para fazer você lutar a favor da vida ou fugir. Ela vai te ajudar a entender se você tem que lutar ou se você tem que fugir, ou se você luta ou se você foge, as decisões. E o GABA, ele é aquele hormônio que ajuda você a dormir, a acordar, a relaxar, que ajuda você nos estresses que você tem no dia a dia. E aí, você que é dependente químico ou você que trata de um dependente químico, já deu para perceber que a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, o GABA, ou seja, a euforia, as emoções, a capacidade de lutar ou fugir, de resolver a vida e o sono, principalmente, estão todos desregulados. Por que estão desregulados? Porque você tem uma capacidade, uma quantidade normal desses hormônios aqui dentro de você que faz eles funcionarem dentro da vida normal que você leva. Então, por exemplo, você tá sábado à noite, você tem uma outra coisa chamada sistema de recompensa, né? Que esse sistema de recompensa no sábado à noite vai dizer assim para você:
Ah, vou comer uma pizza. Ah, e vou aproveitar e assistir um filme. Daí a sua dopamina já começa a aumentar um pouquinho só porque você pensou na possibilidade de fazer uma coisa prazerosa, comer uma pizza, assistir um filme. E daí entra a serotonina, entra a emoção, entra a noradrenalina, porque aí você vai decidir, eu vou comprar aqui, eu vou comprar ali, ali é mais caro, mas é mais gostosa, ali entrega mais rápido, ali o motoboy que traz é mais bacana, eu tô acostumada a comprar ali, você vai decidir. E enquanto você tá nesse processo todo de decidir comprar pizza para sentir aquele prazer, a dopamina vai aumentando um pouquinho, vai aumentando, aumentando, até que chega a pizza, você come, sente o ápice do prazer, aí você vai assistir o filme e daí a pouco o prazer vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e você vai entrar numa fase depressiva que a gente nem pode chamar de depressiva, que é exatamente na hora que o GABA começa a funcionar, dá aquele soninho e você vai dormir. Pronto. Esse é a dopamina normal e todas essas características desses hormônios que eu disse aí pra você, tá? Se a gente levar isso em consideração, esse exemplo que eu dei aqui agora, qual seria o maior nível dopaminérgico de prazer que um ser humano pode sentir normalmente, sem colocar droga nenhuma? Qual seria? Pense comigo. Pensou? Você pensou em sexo? Pois é, esse é. O orgasmo é o maior prazer que você pode sentir. Tá? Não vou falar de comorbidades psiquiátricas nenhuma, eu tô falando aqui do prazer, porque tem prazeres aí que são complicados de explicar, mas aí ele não é um prazer dentro da normalidade que a gente chama de normalidade. Então o que que acontece? Essa dopamina, ela fica excessivamente alta quando você está fazendo sexo e na hora que você tem o orgasmo, então, ela chega no ápice dela. Quando você utiliza qualquer tipo de droga, vai chegar uma hora que vai ultrapassar a quantidade desse prazer que você sente no sexo. Você pode reparar, por exemplo, que um dependente químico chega uma hora que ele não se importa mais com sexo, ele quer a droga. Cheirador de cocaína, por exemplo, isso a gente vê muito dentro do consultório. Ele compra cocaína, vai para um motel, leva pessoas para ficar junto com ele, né, no motel, achando que vai fazer sexo, mas não faz, fica só cheirando e fica ali. Muito difícil ele fazer. Inicialmente ele pode fazer, mas depois de um certo tempo ele só está mais preocupado mesmo com a droga. Então o que é isso? A droga que te leva até as nuvens, passa da normalidade, passa do prazer do orgasmo, porque é prazeroso usar droga? É. É prazeroso beber? É. Só que quando passa dessa normalidade, não tem mais paraquedas. Não tem mais segurança na volta. É esse o grande problema. Tá entendendo o que eu estou falando? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai conversar mais sobre isso. Então, esse prazer, ele se torna excessivo e neuroplasticamente o cérebro se adapta e gosta daquilo. E o que era um hábito acaba se tornando um vício. E o cérebro vai cobrar aquele nível de prazer o tempo todo, através do sistema de recompensa, que em outro vídeo, em outra oportunidade, ou quem estiver fazendo o curso, vai entender direitinho, muito melhor ainda do que isso. Lá no curso a gente fala sobre o sistema de recompensa. E aí vai levar a níveis que vai fazer o sujeito gostar muito e querer sempre. Só que a volta é muito perigosa. É quando diz assim, a volta não oferece paraquedas. Dentro da clínica, a gente sempre fala assim pro pessoal que tá ali fazendo tratamento, olha, nessa volta, ou você cai numa clínica, ou você cai na cadeia, ou você cai num caixão. CCC. Clínica, cadeia, caixão. Porque não existe esse paraquedas. Não existe a segurança. Você vai realmente correr esse risco o tempo todo. Dentro da psicanálise a gente chama isso de pulsão de morte. E fazendo um paralelo, é um paralelo que não é científico, tá? Mas dentro da vivência que a gente trabalha, da gente que trabalha com dependência química, eu tenho muita segurança em dizer isso. Também porque
eu fui usuário. Então eu tenho muita segurança em dizer isso. Por exemplo, vamos lá, só para você ter uma ideia da quantidade que eleva essa dopamina. Você está aqui, a sua dopamina que está aqui no seu sistema nervoso central. Ó, sistema nervoso central é essa coisa que tem bem aqui, ó. Tá? Que a gente fala assim, olha, toma cuidado com a moleira do bebê. Pois é isso. E o sistema nervoso central, ele só fica pronto, biologicamente pronto, com 21, 22 anos de idade. Então você imagina uma pessoa que tem 12, 13, 14 anos que começa a beber, fumar maconha. Quando chega aos 21, como aquilo já está comprometido. Bom, e aí, o que acontece? Eu quero fazer uma comparação aqui com você. Você tem lá o seu sistema nervoso central com a quantidade de dopamina que você tem normalmente para comer uma pizza, para ir a um cinema, para ir a uma praia, fazer uma compra, para fazer sexo. É o máximo, vai, tá aqui. Quando você usa droga, isso vai passar. Então, só para fazer uma comparação, tá? Isso não é científico, é uma comparação baseada na vivência de quem usou drogas, tá? E quem faz tratamento para usuários. Você vai pegar o nível de dopamina, o nível de prazer que você tem na hora do seu orgasmo e multiplicar por 1000. É o prazer do crack. É o prazer na hora que você fuma a primeira pedra. Vai multiplicar por 700, 800, é o da cocaína. Vai multiplicar por 250, 300, 400, é o álcool, é a maconha. E aí vai. Para você ter uma ideia de como isso é perigoso. Você tá ali o tempo todo mexendo no seu sistema nervoso central. O tempo todo, tá? Então, é por isso que tem essa frase que diz: a droga que te leva até as nuvens, a droga que faz você sentir um prazer maravilhoso, ela não oferece segurança nenhuma quando você entra em abstinência. Quando você entra em abstinência, o bicho pega. Você vai fazer de tudo para poder conseguir outra dose, conseguir outra pedra, conseguir outra carreira. Tá? E nesse tudo que você vai fazer com a sua cognição bem rebaixada. Ou seja, faço qualquer coisa para conseguir. Prostituição, roubo, mentira, assassinato, enfim, qualquer coisa. Então é sempre aquela coisa assim, a droga que te leva até as nuvens, euforia, elação, não te oferece paraquedas. Quanto maior essa euforia, maior a depressão. Então, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Existe uma relação, a relação ela é diretamente proporcional à droga que você usa, ao ambiente que você está, com as pessoas que você está, como está o seu físico. E aí você precisa pensar exatamente o que você está fazendo aí com o seu sistema nervoso central, com a sua dopamina, com a sua serotonina, com a sua noradrenalina, com o seu GABA. Por isso que é uma questão de saúde mental, reconhecida pela OMS e tudo mais, tá bom? E eu não vou estender o vídeo, mas eu vou terminar o vídeo dizendo o seguinte para vocês. Para você resolver isso, você não pode resolver através do prazer. Você tem que resolver através da necessidade. Vou te dar um exemplo, um case que aconteceu essa semana no meu consultório. O sujeito foi lá, usou drogas, ficou um dia inteiro fora de casa, chegou em casa mais de meia-noite, a mulher preocupada, o bebezinho que não tem nem 1 ano ainda, chorando, não dormia, e aquele aperreio todo, aquele estresse todo, aquela briga toda, ele fala pra mulher ir embora de casa, não sei o que, pererê. Daí a pouco ele entra pro banheiro, vai tomar um banho, a fase depressiva vem, né, porque ele parou de usar, melhora um pouquinho a cognição, ele começa a chorar, começa a se arrepender do que ele fez, tal, aí vai pro quarto chorando, que não deixa também de ser manipulativo isso, né? Ai, me desculpa, me perdoa, não sei o que, pererê. A mulher, que é codependente, né? A esposa vai e perdoa, e aí eles combinam que no outro dia ele ia voltar pra terapia, ia voltar a tomar medicação e que à noite eles iam para a igreja. Ele não foi na terapia, ele não voltou a tomar a medicação
E à noite, em vez deles irem para a igreja, ele pediu o cartão emprestado do pai e foram para um restaurante sentir prazer. O prazer que ele sentiu lá no restaurante não chegou nem aos pés do prazer que ele sentia com a cocaína, fora que ele ainda ficou muito pensativo porque não teve motivação para ir no terapeuta e muito menos para tomar medicação. Ou seja, a doença continuou instalado ali com todos os sintomas e com todos os movimentos que já tinha antes. Então assim, não se resolve isso com atitudes prazerosas, se resolve isso com atitudes necessárias, tá bom? Pense sobre tudo isso, por gentileza, se você gosta dos nossos conteúdos, deixe o seu like, se inscreva no canal. Toda semana eu lanço um vídeo com coisas interessantes sobre depressão, ansiedade, as outras comorbidades que afetam também o sujeito que é dependente químico, né? Falo muito sobre dependência química e tem também o nosso curso, que se você quiser, tiver interessado, nos links que a gente tem, vai saber como é que você faz para participar dos nossos cursos, que tem um preço maravilhoso e que tem muita informação para você que trabalha, que vive isso, que é dependente, que é codependente, que é estudante de psicologia, enfim, tá bom? Agradeço vocês terem me ouvido mais uma vez. Muito obrigado, fiquem com Deus e até semana que vem.